Pessoal, esse é o Mercado em Movimento e hoje vamos falar por que o mercado reage de maneiras estranhas ou que a gente acredita que é estranha e inesperada a algumas notícias. Por exemplo, sai uma notícia sobre inflação, sobre economia, sobre crescimento do PIB que teoricamente a gente acredita que vai levar o índice para cima ou acaba que esse índice está com a expectativa de cair e acontece um movimento em contrário. Por que isso tende a acontecer? Bom, para entender isso, vamos pegar aqui o principal índice norte-americano, o S&P 500, e vamos entender o que está acontecendo com ele, isso em relação às notícias que a gente tem. Para você que acompanha aqui no canal, a gente está falando de um índice que ele teve uma valorização de mais de 27% em 2024, porém, há notícias ainda positivas na economia e ele acabou não rompendo os 6.100 pontos. Por que isso aconteceu? Se a gente olhar aqui em especial a última semana, a gente vai ver que teve índices aqui, notícias, divulgações que tendem a mexer bastante com o mercado, inclusive o payroll. O que é o payroll? Aqui, se você não acompanha, eu vou deixar um vídeo aqui fixado no primeiro comentário. A gente fez um vídeo explicando o que é o payroll, o efeito dele no mercado. E, atualmente, o payroll ele é o principal índice, juntamente com a inflação e o PIB, que a gente acredita, conforme os discursos do membro do Fed, direcionando as taxas de juros nos Estados Unidos. E alterando os Estados Unidos, isso acaba impactando o mundo todo. Vou deixar também fixado aqui um vídeo sobre suporte e resistências e sobre a taxa de juros do Fed. Na última sexta-feira, veio o payroll, a divulgação do payroll, ele veio acima das expectativas. Contudo, esse número não foi capaz de criar uma alta extrema aqui no mercado. Esses últimos candles, essas velas aqui que a gente vai dar um zoom nela agora. Se a gente pegar aqui na divulgação da sexta-feira, aqui a gente vai pegar aqui no dia 5, sexta-feira, deu aqui no dia 6, no dia 6, 8, 12, 16 horas. Ou seja, o índice subiu, depois corrigiu e voltou a bater. Por que isso acontece, pessoal? Sempre quando a gente olha uma notícia, faz uma análise fundamentalista, isso é muito importante, é interessante saber qual é a expectativa do mercado. Se o mercado já precificou esse crescimento. Em índices anteriores, a gente nota que o PMI industrial estava melhor, a economia estava sinalizando crescimento, veio a notícia do PIB, o PIB não havia crescido tanto, mas a inflação estava controlada, a quantidade de vagas abertas estava aumentando. O resumo da leitura do mercado dizia o seguinte: a economia está crescendo, a inflação está baixando, não há o que se preocupar. E em especial no índice do payroll, que é o índice que mexe bastante com o mercado havia esperado o quê? Cerca de 195 mil vagas. E o valor anterior tinha sido 36 mil. Por que 36 mil? Teve a questão da greve da Boeing, teve a questão do furacão dos Estados Unidos, e o índice veio bem próximo ao que o mercado esperava. Ou seja, o efeito da não surpresa, ela tende a não afetar o mercado. O mercado não gosta de surpresa. Então o mercado está em alta, o S&P 500 está em alta desde o início de 2024. Na verdade, a gente está acompanhando 24, mas se você pegar aqui já desde 2023 tem alta, a gente está aqui no primeiro suporte primário, suporte secundário. Estamos avaliando aqui nos últimos meses essa pernada de alta aqui depois da vitória do Donald Trump, correção e alta novamente. O que está acontecendo? Recordes, novas máximas, inclusive a gente está esperando que esse índice venha cair aqui para buscar alguma zona de suporte e resistência, tá? Para que haja novas compras. Eu vou tirar até essa Fibonacci aqui para não impactar muito aí para vocês. Então, essas zonas aqui que a gente marcou tracejado são zonas em que o preço ou usa como suporte ou usa como resistência. Né? Imagina você estar de olho para comprar um carro, o carro está custando em torno de 100 mil reais. Todas as praças que você vai, o carro custa 100 mil reais. Se esse carro, você achar um carro na qualidade que você quer, do jeito que você quer, por 95, 90 reais, ele se torna interessante. Isso também acontece com os ativos. Esse ativo aqui está precificado agora em 6.100, que é o ativo do S&P 500, e se ele cair para 6,44, 6,18, 6,900 e não tiver nenhuma notícia alarmante na economia, como por exemplo uma crise se avizinhando
ou uma guerra, um aumento dos conflitos, né, um ataque nuclear, por exemplo, ou alguma catástrofe maior, espera que esse número aqui, em futuras correções, o que são as correções? O investidor entrou aqui, ele fez o lucro, por exemplo, quem entrou aqui, vou colocar nesse ponto aqui, ele já está com 3% de lucro. Então ele pode fazer o quê? Ele pode esperar um certo momento, que ele vê algum risco, ele vende. Contudo, se o cenário for positivo, ele vende por quê? Ele vende para não ter uma segurança, de gerenciar o risco dele, não perder o lucro que ele fez. Ele pode vender aqui em cima se ele vê que tem uma queda eminente. É uma oportunidade de entrada. Então o mercado sempre ele vai dosar as notícias de acordo com a expectativa das notícias. A leitura de forma geral está mostrando um mercado positivo. Um exemplo ao contrário, vamos pegar aqui a Bolsa Brasileira, que está em queda. Bolsa Brasileira em queda, na última vez que a gente havia checado, a queda estava 3% ao ano, em 2024, o acumulado do ano. Se a gente pega aqui agora, aqui 2024, pronto, vou pegar aqui no dia 4 mesmo, 4% de queda, ok. Por que a Bolsa está em queda? A Bolsa está em queda porque estava esperando aqui, nesse ciclo, estava esperando a divulgação do pacote de gasto do governo, receio da inflação. Mesmo com a divulgação do pacote de gasto, a tramitação, esse índice ele não se recuperou ainda. Por quê? O investidor, mesmo com a notícia que teoricamente agradaria o investidor do pacote de gastos, controlar os gastos do governo, evitar que o governo se endivide além do que os contribuintes possam pagar. O que é isso? O governo está gastando sem freio e deixando conta para o contribuinte pagar. E aí foi divulgado o pacote de gastos, contudo, quem entende economia, você que é investidor, que tem que ter essa visão também, né? Todo investidor tem que ter isso. Faz sentido esse pacote de gastos? Não faz sentido. O que aconteceu? Mesmo com a notícia que teoricamente era boa para o mercado continuou caindo. Não quis pagar, não quis entrar, né? E a bolsa está caindo. Então, é isso que acontece quando divulgar a notícia. Sempre tenta balizar se essa notícia é boa ou é ruim para os mercados. Pense como investidor. Filtra a imprensa, filtra a opinião, entende o seguinte, essa medida ela vai melhorar a economia ou vai piorar a economia? Eu sempre faço um paralelo seguinte, imagina hoje a questão da taxa da blusinha. A taxa da blusinha, ela piora ou melhora a economia? Ela piora, por quê? Para você consumir, você vai ter que pagar a mais para consumir aquele produto. E a depender da renda da família, quem comprar vestuário não vai poder mais comprar outro item. Então isso acaba freando a economia. Então se alguém divulgar, a taxa é bom, o aumento de impostos é bom, você já sabe que não é, você já sabe que isso é freio para a economia. Que por mais que haja expectativa que isso seja convertido em diesel para a população, tem uma série de perdas de serviço, tem uma série de perdas por ineficiência do Estado, corrupção, então não é bom. Então interpretar a notícia e saber a expectativa, ela define para onde o mercado pode comportar, ok? É isso aí, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Tem outros vídeos aqui no canal. Se gostou, curte, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima.